Olá, pessoal. Eu sou o Marcelo Egea e essa é mais uma live do Egea. A live do Egea é uma iniciativa da Ser Total, trazendo semanalmente pessoas com ideias inspiradoras, falando sobre tendências nas áreas de liderança, de bem-estar, de gestão, para que você e as pessoas com quem você trabalha possam viver melhor, aproveitar melhor sua vida e ter mais prosperidade. Hoje conosco nós temos a honra de entrevistar o Carlos Legal. Carlos Legal é diretor executivo da Legalas Aprendizagem e Educação Corporativa, atua como consultor em educação corporativa e executiva, é coach e mentor. Administrador de empresas, com pós-graduação em gestão estratégica do conhecimento e da inovação, é professor convidado de MBAs da Fundação Getúlio Vargas, para disciplinas Soft Skills e Saúde Corporativa e Mindfulness. Desde 91, é estudioso e praticante, professor de yoga e meditação, implantando essas práticas em programas de saúde e qualidade de vida para grandes organizações. Atualmente, ele ensina meditação para líderes empresariais interessados em aprender sobre liderança consciente para lidar com a crescente complexidade dos negócios. Para falar com o Carlos, pode ser através do LinkedIn dele, Carlos Legal, tudo junto. Carlos, é uma honra ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigado da sua presença. Olá, Marcelo. O prazer é todo meu. A gente conversar sobre um assunto tão diferente, né? Mas um assunto também que eu percebo tão necessário nos dias de hoje. Então, eu que me sinto muito honrado em estar com vocês aqui. Legal. Bom, na medida que a gente for tendo as perguntas e tal, e as participações, eu vou colocando na tela para a gente bater uma bola com as pessoas que estão nos assistindo aqui. E desde já, para aqueles que estiverem nos acompanhando, agradeço que curtam a nossa página, se inscrevam na nossa página, acionem lá o sininho para serem avisados dos próximos eventos, porque é isso que faz a gente se motivar e manter essa iniciativa. Carlos, queria começar te perguntando o seguinte: como é que surgiu na tua vida essa coisa do yoga? Bom, é uma longa história, viu? Porque, na realidade, o yoga começou com a minha mãe. Eu devia ter mais ou menos uns 15 anos de idade, e a minha mãe acabou adquirindo uma depressão, e a Uau. yoga foi o que ajudou a minha mãe a lidar com a depressão, a superar essa depressão. Sim. E aí foi o que eu achei interessante é que o aprendizado dela, e a gente vai nessa conversa de hoje esclarecer que o yoga não é somente o exercício físico. Ela começou a inserir alguns dos princípios, alguns dos valores do yoga na educação minha e dos meus irmãos. Tá. E aí, aos 20 anos de idade, em 1991, que eu efetivamente fui para a escola onde ela frequentava. Ela, inclusive, foi estudar para ser professora de yoga, ensinou muita gente, e aí eu me interessei pelo assunto também. E aí comecei a minha jornada. Que idade você tinha quando você teve o primeiro contato com yoga? Mais ou menos uns 15 anos, 14 para 15 anos. Bem Foi jovem. quando a minha mãe... E tem um dado interessante também. Tinha um livro em casa chamado Yoga e Saúde, um livro de 1964, e era um livro de fotografias muito assim ilustrativo. E eu me lembro que eu e meu irmão brincávamos olhando o livro e tentávamos imitar aquelas posturas, né? E Sei. esse meu irmão também é professor de yoga. Ele, na verdade, é muito mais professor de yoga do que eu, porque ele foi estudar educação física, trabalha com isso até hoje, né? Sei. Entendi. Não é o Duda Legal, não, né? É o Duda legal, ele, acho que É. ele já deu as caras aí. Tá aqui. A grande mestre, A grande Ritananda. Rita Nanda, que é a Rita, minha mãe. E aí Uhum. tem na verdade, os nomes indianos, né? Joyananda, enfim, tem tudo Ananda, né? A gente tem essa brincadeira com a nossa Pô, mãe, é Ritananda. legal ter uma mestre de yoga em casa, né, à disposição. Pô, 15 anos é uma idade interessante para ter o primeiro contato com uma coisa assim.
para que todo mundo está nos ouvindo possa entender melhor. Ah, peraí, tem a Doris também aqui, ó, dando boa noite para gente, ó. Doris Larizati. Larizar, Boa querida noite. amiga. Obrigado, Doris, da sua Doris, presença, viu? Uma honra querida, ter muito você aqui. bom. Né? Então, explica para gente o que é yoga. Porque eu acho que, assim como eu não tinha essa dúvida no começo, as pessoas veem a yoga realmente, como você fala, muito mais como uma coisa física, né? Daquelas posições. O que mais ela envolve? Da onde ela vem e o que ela envolve? Olha, Marcelo, eu primeiro preciso fazer um alerta para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, porque tudo que eu falar sobre yoga aqui Uhum, é a minha experiência, a minha perspectiva. Eu sempre me uhum, coloco com muito respeito quando se fala de uma tradição, né? uhum, Porque a tradição é só a minha experiência, a minha vivência com relação ao assunto. tá. Então, veja que a palavra yoga, ela significa conexão, integração, união. É uma palavra de origem sânscrita, que é uma Uhum, língua antiga da Índia, uhum, e a ideia da conexão, da integração, ela está inserida em todas as práticas do yoga. Por exemplo, uhum, mesmo dentro da atividade física, o que você busca no sentido mais imediato, mais simples? A conexão do movimento com a respiração e a atenção. uhum, Diferentemente de qualquer outra atividade em que muitas vezes as pessoas, o corpo faz a atividade, mas a mente está distraída com o anúncio na TV, ou com a conversa do lado, ou mesmo com a informação do smartphone. No yoga não existe isso. Né? No yoga você está plenamente concentrado, integrado na atividade que você realiza. Por isso que o uhum, yoga é uma prática integrativa, porque uhum, você faz o exercício físico, e claro, tem aquelas posturas um tanto exuberantes, né? Um tanto uhum, desafiantes, né? Apesar que uhum, também a gente tem vários tipos de yoga físico, tem yogas uhum, mais leves, e tem uhum, práticas de yoga que são mais intensas fisicamente. uhum, Mas o elemento dessa conexão entre uhum. mente, corpo e respiração, ele é preservado. Então, Entendi. acho que esse é um elemento importante também da gente esclarecer. Entendi, entendi. O interessante, né, porque a gente estava conversando sobre a Armeli, né, Armelle Champetier, que é a minha parceira, né, em algumas das nossas práticas, e ela trabalha com yoga, né, e eu sempre perguntava para ela, mas Armelle, você faz aquelas posições de, né, fazer espacate na porta da cozinha? Ela falou, eu nunca fiz aquilo, não precisa, né, não é o meu caminho no yoga, né, e ela tinha muito essa fala também, que cada pessoa vai buscar no yoga um aspecto. Isso não impede você de praticar o yoga. Acho que isso é importante, porque tem muita gente que se amedronta só de ver aquelas posições, né? Isso veja, hoje eu não faço mais yoga como eu fazia antigamente, né? Eu Uhum, me envolvi com práticas muito intensas uhum, fisicamente. Hoje eu gosto de coisas mais leves. Com 50 uhum, anos eu quero natação, eu faço uhum, a minha pedalada 2 vezes por semana, e é uhum, interessante que essa atitude a gente carrega para tudo aquilo que a gente faz. Por exemplo, uhum, quando eu estou nadando, eu não nado de uma forma distraída, eu presto atenção no meu ritmo respiratório, no movimento, uhum, no aprimoramento do movimento. Quando eu estou pedalando também, estou uhum, atento ao ambiente, atento ao meu ritmo físico, ao meu ritmo cardíaco, à minha respiração, né? uhum, Então, veja, eu estou praticando yoga em outras atividades que eu realizo também, uhum. porque o que está por trás é essa qualidade de atenção em tudo aquilo que você faz. Entendi, entendi. Então, isso era uma pergunta que eu queria te fazer. Originalmente, quando o yoga foi criado, foi concebido, qual era a finalidade disso? Para que eles desenvolveram isso? Para que essa prática servia? Tá. Agora, a minha experiência e a minha visão. O yoga, para mim, é um Uhum. método de educação para a vida. Ok. Tá? Uhum, Ok. uhum, E aí você tem uma parte do yoga que é o exercício físico. Mas uhum. existe toda uma filosofia, uma teoria por trás. Ah, entendi. Uhum, Entendeu? O yoga fala de valores, de uhum, princípios éticos, o yoga fala de princípios íntimos. uhum, Então, te traz também ali um caminho para você cuidar do próprio corpo. uhum, E aí você vai trazendo uma série de práticas que te uhum, leva, na realidade, a um estado de plenitude. Então, respondendo à tua pergunta, para que o yoga foi criado?
para te trazer plenitude na vida. Uhum. E plenitude envolve saúde, envolve você ter um equilíbrio mental e emocional, envolve você ter uma vida com espiritualidade, ter Uhum. boas relações com os outros, uma boa relação com o meio ambiente, Uhum. né? E Uhum. aí a gente tem um conceito dessa conexão muito mais amplo, né? Porque Entendi. não é só a conexão minha comigo mesmo, é a conexão Uhum. minha com o outro, a conexão minha com o mundo, com a vida. Faz sentido. Yoga é para Uhum. isso. Entendi, entendi. Então, quando você fala de educação, é um método educacional para a vida, foi isso que você falou? Ele Isso, serve para isso, para a gente viver melhor, então. exatamente. Uhum, ok. E, assim, a gente colocou no nosso título, né, que é a yoga e a conexão dela com esportes e a liderança. Como é que começou o teu trabalho? Como é que você descobriu, né, essa conexão entre essas coisas? Né? Você falou do yoga, mas nós estamos falando de esporte em geral e a liderança em especial. Como é que você fez essa junção? O conceito é muito amplo, né? Porque, por exemplo, eu queria falar um pouquinho dessa questão da teoria do yoga para o público também entender essa conexão, né? Vamos lá. Quando a gente fala do yoga como método educacional para a vida, Uhum, existe um texto clássico chamado Yoga Sutras de Patanjali. Esse texto surgiu entre 400 a 200 antes de Cristo. Então, Patanjali ok. foi um sábio que viveu naquela região e, na Uhum, verdade, o yoga já existia, mas uhum, as pessoas que estudam yoga sabem que era uma tradição que era passar, esse conhecimento ele era passado verbalmente, não existia livro, não existia escritura, né? E uhum, Patanjali foi o primeiro a organizar esse texto uhum, de uma forma que pudesse disseminar esse conhecimento. ok. E aí, nesse livro, você encontra o seguinte: você encontra um problema, que Patanjali explica quais são as fontes do sofrimento humano, né? Aquilo que traz Tá. desagregação, que afasta o indivíduo dessa plenitude de vida, que Uhum, são cinco fontes de sofrimento. De uma forma bastante simples: a ignorância, o egotismo, apego, aversão e medo. São coisas. repete devagarzinho, vamos lá. Ignorância. E Ignorância. ignorância tem a ver com a questão de você desconhecer a sua origem, desconhecer o seu papel na vida, desconhecer o que de fato nós estamos aqui para fazer, né? Tá, Essa ignorância, assim, nós estamos dentro de um universo tá. que diz a ciência que foi originado ali do Big Bang, né? Mas ninguém sabe com segurança dizer se foi exatamente esse o fenômeno primordial. Uhum, Mas veja, nós estamos inseridos numa natureza. Nós somos natureza. E quando nós estamos desconectados desse conhecimento, vivemos uma situação de ignorância, de não conhecimento, né? tem a Basta a eu gente olhar hã, o comportamento das pessoas, né? No dia a dia. uhum, Né? E isso leva, essa ausência desse conhecimento, dessa conexão com a vida, uhum. leva ao egotismo, que é um sentimento de individualidade. Egotismo, é de ego. Egotismo, que leva ao Uhum, egoísmo, à arrogância, né, ao ok. individualismo. Né? Uhum, Então, por exemplo, as pessoas muitas vezes estão vivendo uma vida exclusivamente buscando seus próprios interesses, seus uhum, próprios objetivos, sem considerar o impacto das suas ações e escolhas na vida, né? Na vida ok. como um todo, na relação com o outro, na Uhum, relação com o meio ambiente e assim por diante. uhum, Aí temos o terceiro, né? Porque a tradição explica que uma coisa está inserida na outra. O egotismo leva, perdão, a ignorância leva o egotismo leva a um estado mental que todo ser humano tem de apego. Apego pelo quê? Tudo aquilo que é familiar, a tudo aquilo que é agradável, a tudo aquilo que você aprecia. E uhum, também temos aversão a tudo aquilo que é diferente, a tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que traz algum tipo de desconforto. E uhum, aí, por último, o medo. Qual que é o medo mais essencial que as pessoas têm? Medo de morrer, por exemplo. uhum. E como é que a gente está vivendo isso de uma forma tão intensa nessa situação de pandemia? Nossa, como nunca, né. Entende? Então, o Patanjali já, naquela época, explicou.
E nunca o yoga foi tão atual Uhum. para retratar o que a gente vivencia hoje. Então, por isso que é uma tradição universal, porque Agora, ela... e como é que ele ligou a coisa do yoga, da prática do yoga, com essa tentativa de buscar acabar com o sofrimento? Que é uma coisa do Buda também, né? Buda, a proposta era, quando ele saiu de casa, né, que ele era filho de nobres, né? Para ver conhecer o mundo, ele queria acabar com o sofrimento, que foi isso que fez ele sair de casa. Não sei se é isso mesmo a história. É isso mesmo. A gente Uhum. também não pode esquecer que o Buda, ele veio um pouquinho depois de Patanjali, né? 200 antes de Cristo, mais ou menos. E, Ele é e posterior, Buda então. e Buda era indiano também. Uhum. Então, veja, essa tradição, esse conhecimento, ele já fazia parte daquela cultura. Então, Uhum. Buda teve acesso a um conhecimento. Quando você verifica ali os princípios do budismo, existe muita similaridade com os princípios iógicos também. Entendi. Inclusive, se diz que o yogi é o praticante, né, é o iniciado. Então, Uhum. portanto, Buda também era um yogi na concepção desse praticante, né? Entendi. O que é um Uhum. yogi? É uma pessoa que busca a integração, que busca a conexão. Uhum. Então, é um aspecto que a gente... Veja, está tudo muito interligado, né? Uhum. E o indiano, ele tem uma mentalidade Uhum. de não... na verdade, uma mentalidade de integração. Uhum. Uma mentalidade de que a vida espiritual, a vida mundana, a vida dos negócios, ela está tudo inserida, tudo junto, não tem separação. É Tá. interessante, né? Então, Uhum. veja que Patanjali ele explica as fontes do sofrimento, mas ele também dá a solução, que aí é o Uhum. grande lance, que é o método óctuplo, que se Uhum. chama, né? Ou Ashtanga Yoga, o, Uhum. o, o yoga de 8 passos. Como é que você sai desse sofrimento para alcançar a plenitude? E aí ele tem, no primeiro passo, ou no primeiro degrau, Uhum. o que ele chama de princípios éticos. Eu não vou usar os termos sânscrito para a gente simplificar, tá? Uhum. Quais são os princípios éticos? Não violência, o não enganar, o não roubar, não se apropriar do que não é teu. O quarto é a não luxúria e o quinto a não ganância. É Uhum. curioso que depois eu também fui aprimorando a minha interpretação desses princípios. Por que que ele aparece como uma negação? Uhum. Porque são coisas que a gente precisa aprender a evitar. Tá. O que significa não violência? Eu me Uhum. conduzo, né, se eu sou um yogi ou uma pessoa que sou um entusiasta do yoga, eu me conduzo na vida de uma forma gentil, cuidadosa, a não gerar nenhum tipo de dor ou sofrimento para outros, seja por atos ou por palavras. Uhum. E aí, quando a gente faz uma conexão com a liderança, o que eu quero dizer com isso? O líder ele é uma pessoa que influencia a vida dos outros. Uhum. E essa liderança, para ela ser legítima e fortalecida, é melhor que ele se conduza de uma forma gentil, cuidadosa, não Uhum. violenta com os outros. Da Tá. mesma maneira, o não enganar, que pode ser traduzido pela verdade, né? O não, que é muito mais amplo do que não mentir. Mas Uhum. eu me conduzo na vida de forma coerente, Uhum. transparente, falando a verdade de forma assertiva e gentil. Uhum. Ok. Né? O não se apropriar do que não é teu, por exemplo, o não roubar. Não roubar. Não é roubar coisas materiais, mas veja, as pessoas se apropriam de tempo, de conhecimento, de oportunidades, da confiança e sentimentos dos outros, De ideias. de ideias, não é? Então veja que é, é, eu tomo uma decisão firme de me Uhum. conduzir na vida negando esses contravalores. Uhum. Você falou de E cinco. aí, 5. E aí eu tenho a não luxúria, que é a questão dessa sensualidade Tá. muito desenfreada, que é a nossa cultura, por exemplo, né? Você olha um Instagram, um monte de gente mostrando tudo, né? Sem nenhuma... Então, isso vai banalizando, inclusive, a questão da sexualidade, né? Tá. Do romance, Prazer, etc. né? Não que eu seja moralista, tá? Não é isso, mas Não. Uhum. isso acaba banalizando aquilo que é belo, aquilo que é a intimidade do outro, né?
Uhum. Enfim, e o último é a não ganância. A não ganância significa o não desejar mais do que o necessário. Ok. E aí eu gosto muito de uma frase do Oscar Motomura, né, que é um grande consultor. Ele diz Verdade. assim que a ganância é ilimitada, mas o foco da ganância é limitado, que são os recursos naturais, por exemplo, né? Sim, sim. Uhum. Então, Então, veja, e. Uhum. pois não, Marcelo, Não, desculpa, não, te não, interrompo. fala. É que nós estamos com um delay aqui, eu achei que você tinha parado. Então, esses princípios éticos, qual é o Uhum. propósito dele? Manter uma harmonia social, manter uma harmonia na comunidade. Uhum. Isso diz respeito à minha relação com a minha família, à minha relação com os meus amigos, à minha relação com os meus colaboradores, à minha relação com o mundo, né? Claro. Uhum. E aí Patanjali também explica que quando você não tem a presença desses valores, você tem o caos. Basta a gente olhar Uhum. aí o caos que a gente vive mundialmente falando, ou no próprio país, por quê? Porque os princípios são negligenciados. Claro, claro. Uhum. Agora É. você continua a tua pergunta. Obrigado. Não, então, o que eu fico intrigado é que, assim, claro que a parte filosófica toda do yoga, que é isso que você está trazendo, ela é muito rica, né? E a gente vai aprofundar isso ainda mais hoje nesse bate-papo. Agora, uma coisa que me intriga é assim, por que que eles propuseram fazer este tipo de exercício e essas posições para poder chegar a este resultado? Quer dizer, como é que eles. Você falou que as coisas estão juntas, que o corpo, etc. Mas por que exatamente estas posições? Por que estas práticas físicas, né? Por que estes exercícios? É como o Tai Chi, né? Outro dia, numa das entrevistas nossas aqui, a gente trouxe o Ferrara, né? O Antônio Ferrara, que além de ser um cara super querido nosso por causa do Playback Theater, ele é um estudioso, né, do Tai Chi. Ninguém sabe, né? Mas ele foi para a China, para Wuhan, e fez a formação lá. Então, assim, tem uma ligação, né, entre aquilo que a prática traz em termos de físico e aquilo que ela propõe em termos filosóficos. Como é que você liga isso no yoga? Por exemplo, na hora que eu sento lá e fico naquela posição de lótus, o que eu estou buscando ali? A parte física, Marcelo, ela é Uhum. o terceiro degrau. Ah, Antes eu tenho os degraus que eu chamo de comportamentais. Então, esses 5 hum, princípios que eu acabei de falar é o primeiro, são os princípios éticos. ok. Depois eu tenho os princípios íntimos, eu comigo mesmo. Então, Tá. como é que eu me comporto comigo? Aí tem mais 5 princípios ali, mais 5 valores, que são a pureza, pureza Uhum. física e pureza mental. Por exemplo, questões básicas de higiene. Né? Então, veja, o yoga está inserido numa cultura milenar. Como é que era a higiene do povo naquela época? Né? Então, você tinha que ter asseio, cuidar do teu corpo, para manter saúde, inclusive. Depois Uhum. você tem o segundo princípio, que é o contentamento. Contentamento, e é uma coisa, às vezes, difícil para a maioria das pessoas, porque, veja, às vezes eu vejo pessoas reclamando da vida, que eu não tenho sorte, não aconteceu aquilo que eu queria. Eu digo assim, filhão, você se conduziu até aqui nesse momento. Então tenha Uhum. contentamento, seja feliz com o que você é e com o que você tem. Não significa que você vai se acomodar com isso, porque aí você tem o terceiro princípio, que envolve autoestudo, autodisciplina, Uhum. vontade para você conseguir as coisas que você deseja, Uhum. né? Eles até traduzido esse terceiro princípio como um elemento da austeridade, né? Uhum. Do esforço para você ter Uhum. autodisciplina. É uma coisa importante, todo mundo sabe que disciplina é importante. Aí eu tenho o quarto elemento, que é o conhecimento. E o conhecimento tem esse princípio íntimo, é o conhecimento do autoconhecimento, mas o conhecimento em si. Por Uhum. exemplo, se eu quero ser um professor de liderança, eu preciso conhecer o assunto, né? Uhum. Uhum. Para que eu possa fazer uma entrega de excelência, mas Uhum. também o autoconhecimento, o meu autoestudo. E o quinto e último princípio, na tradição,
eles traduzem como dedicar as suas ações ao sagrado, ao divino, né? E isso eu traduzo também como um certo despojamento. Veja, esse conhecimento, Marcelo, ele é um conhecimento que as nossas avós ensinaram. Você deve lembrar, pelo menos a minha brincava e dizia o seguinte: olha, filho, você tem que se esforçar, né? Que é a autodisciplina. Tem que estudar, tem que ir para a escola, mas entrega nas mãos de Deus. Então, faça a tua parte. Olha só, né, a conexão que eu fiz aqui com o conhecimento, Não, que está certo. aparentemente não tinha nada a ver, mas que para mim faz muito sentido. E aí, veja, esses dois primeiros degraus, cada um deles com 5 princípios, te leva depois para o que a gente chama das posturas físicas, que no Yoga Sutras de Patanjali, aí sim você tem aquele repertório das práticas, dos exercícios e tal, que também na tradição tem um propósito de manter o corpo forte, um corpo preparado, flexível, forte, para que possa suportar a prática espiritual. Por exemplo, trazendo um pouco aqui para o nosso mundo real, né, o mundo mundano. A meditação é uma prática que hoje está muito disseminada, né? Verdade. E no yoga você também tem nos degraus mais elevados, né, a prática da meditação. Por exemplo, se faz exercício físico para preparar o corpo para a meditação. Porque os monges no passado ficavam lá 1, 2 horas sentado, imóvel. Cara, você precisa ter muito condicionamento físico para ficar durante um período longo sentado, né? Um corpo forte como um diamante, como a gente encontra esse termo em textos iógicos, né? Com a espinha ereta. A espinha ereta não é fácil, não é fácil. Então, fica 5 minutos, 10 minutos imóvel numa posição, daqui a pouco tua perna dorme, a coluna começa a coçar, arder. Então, veja, na realidade, o exercício físico na tradição é para que você possa criar a base de sustentação para práticas mais sofisticadas que aconteceria ali na medida que o yoga ele vai evoluindo, vai se desenvolvendo. Legal, legal. Olha, gente, eu estou aqui entrevistando o Carlos Legal, da Legalas Consultoria, que é coach, mentor, e nós estamos falando aqui sobre yoga e as conexões, as lições do yoga para liderança e para os esportes. Carlos, isso tem a ver com aquilo que a gente conversou nos nossos papos iniciais de preparação para essa live sobre o silêncio. Você falou que tem uma prática que você até me mandou uns links, né, sobre uma proposta, uma das linhas, né, que é parte do silêncio, ou seja, o silêncio é que vai produzir todo o ensinamento. Porque quando a gente consegue ficar quieto, né, parado, o silêncio aparece, né? Não tem movimento, né? Não tem nada, você consegue ficar quieto, você consegue ouvir o teu interior. Tem a ver com isso? Olha, aí eu diria o seguinte, que não existe coisa mais perturbadora do que o silêncio. Porque quando a gente está em silêncio, você começa a ter contato com o seu íntimo, com o seu interior. Eu acho que a gente está vivendo uma vida muito para fora. Até a pandemia também, ela nos ajudou a trazer um pouco da atenção mais para dentro. Tenho conversado com muitas pessoas que estão encarando isso como uma oportunidade de olhar um pouco para dentro, de rever, enfim, hábitos de vida, rever determinados valores, né? Verdade. A gente é muito hiperestimulado, né? A tecnologia faz isso com a gente também. Então veja que os momentos de silêncio eles se tornaram muito raros, mas eles são importantes, né? Porque o mundo ele nos cobra relacionamento interpessoal, interatividade, conexão. A grande pergunta é o quanto que nós estamos conectados conosco, com as nossas emoções, com os pensamentos, com os nossos valores, né? Com as nossas dores também, por que não? Então, veja, esse mundo interno e externo, ele precisa ter um equilíbrio. Se a gente está muito para fora,
Uhum. em algum momento a gente vai viver uma situação de desequilíbrio. Penso eu, né, eu não sou da área de saúde, mas eu acho que muito do desequilíbrio, né? Inclusive a própria Organização Mundial de Saúde já tinha alertado sobre as questões relacionadas à saúde mental, Uhum. essa hiperestimulação que Uhum. faz parte do mundo moderno, mundo ocidental especialmente, isso tem gerado burnout, gerado uma série de desequilíbrios nas pessoas. Não sei se é tão saudável assim. Uhum. Então, esse tipo de prática, né, o yoga, a meditação, mindfulness, são oportunidades da gente Uhum. olhar um pouquinho para dentro, ter um momento para que a gente esteja com a gente mesmo. Você, como coach, como mentor, né, você tem usado isto, né? E algumas lições você falou dos esportes. Como é que os esportes entraram nessa equação para você na tua vida? Bom, eu sempre gostei de esporte Uhum. e na realidade, desde a da Olimpíada de Pequim, eu comecei a observar o discurso dos atletas nas entrevistas que eles davam. Uhum. E a minha prioridade não era o atleta que ganhou ouro ou o atleta que não conseguiu êxito, não era isso. Mas eu ficava muito atento ao Uhum. que eles diziam nas entrevistas. Uhum. Bem, quando a gente trabalha com comportamento, né, você deve entender que aquilo que a gente faz, ou aquilo que a gente fala, na realidade está demonstrando o mindset, os modelos mentais da pessoa, né, as suas crenças, seus Uhum. valores, etc. E aí eu comecei a fazer obviamente que por inferência, né, quais Uhum. eram os modelos mentais dos atletas. Uhum. E aí eu comecei a observar um pouco, né, sobre o que estava por trás disso, né, do sucesso ou do fracasso do atleta. Uhum. Por exemplo, vamos pegar Olimpíadas de Tóquio, que está mais recente, as pessoas conseguiram enxergar aí uma série de situações, né? E muita gente também fazendo comentários, né? No LinkedIn eu criei uma hashtag chamada hashtag Lições Olímpicas e fui fazendo algumas dessas inferências. Então, por Uhum. exemplo, quando você pega a fadinha, a brasileira que ganhou a medalha de prata no skate, um esporte que Uhum. estava iniciando, né? Uhum. E a gente ia observando o comportamento daquela menina, Uhum. o despojamento dela, a alegria, o fato dela torcer pelas outras competidoras, né? Isso demonstrou assim um espírito de despojamento que eu faço uma conexão muito estreita com o yoga, né? Então, por Uhum. exemplo, eu não tinha ansiedade, e aí uma das coisas que eu comecei a observar Uhum. é que quanto mais expectativa um atleta tinha com o resultado, Uhum. era pior para ele. Olha que Uhum. equação, né, maluca, porque quanto mais eu desejo, mais eu perco potência. Uhum. E falando especificamente do yoga, eu falei dos princípios íntimos, né? E aí eu considero os três últimos princípios íntimos, que são autodisciplina, o conhecimento e dedicar as suas ações ao sagrado, como uma verdadeira receita de realização na vida. E eu Uhum. vou tentar explicar, então, nesse sentido. Imagine se todo atleta tem muita autodisciplina, Com certeza. porque ele treina, ele se dedica, vive uma situação de sacrifício mesmo. Com certeza. Bom, mas isso não é suficiente para a realização, porque eu preciso do conhecimento. E o Uhum. conhecimento, como eu expliquei, duas perspectivas: o autoconhecimento, conhecer meus pontos fortes e pontos fracos, mas também o conhecimento daquilo que ele dedicou a vida, né, que é Uhum. o esporte dele. Até Sim. aqui tudo bem, né? Esses dois elementos são importantes, mas também não garantem sucesso. A grande dificuldade que eu observo é que Uhum. é justamente com o terceiro, dessa expectativa no seu devido lugar. Se você Uhum. observar todos os atletas, ou a maioria deles, que foram para as competições como favoritos, Uhum. não chegaram no ouro. E É, por que o não? cara, o Medina, por exemplo, foi um, né, do O Brasil que. Medina foi um. Uhum. A gente tem também o exemplo de alguns judocas, né, que estavam como favoritos e não conseguiram chegar.
Eu me lembro muito do caso do Diego Hipólito, que ele teve 3 Olimpíadas, todas elas ele chegou como favorito. Pequim era favorito, ele caiu, acho que de bunda. Depois, em Londres, ele caiu de cara. E no Rio, ele caiu de pé. Ele mesmo faz piada com isso. Tá? E aí, no Rio de Janeiro, ele ganhou prata. Mas o Diego Hipólito, por exemplo, me chamou muita atenção. Por quê? Porque o fato desse favoritismo que ele tinha, e quando ele fracassou nas 2 primeiras, ele deu entrevistas dizendo, por exemplo, pedindo desculpas para o povo brasileiro, que ele não tinha conseguido chegar aonde ele queria e frustrou as expectativas das pessoas, a expectativa da própria mídia também, que era imensa, né? Sim. Então, na minha visão, esse estado de expectativa que gera uma ansiedade desmedida despotencializa o atleta. Entendi. Por outro lado, aqueles atletas que iam na brincadeira, que não tinha uma expectativa muito exagerada, porque é impossível a gente não ter expectativa, né? Mas quando ela é exagerada, despotencializa. Quando está no seu devido lugar, chegavam lá. E aí trago o exemplo da Fadinha, trago o exemplo do Ítalo Ferreira, que ganhou o surf, trago exemplos da menina que ganhou a ginástica olímpica, a Rebeca Andrade, que é lindo. E aí você vai ler entrevistas dela, Marcelo, ela dizendo o seguinte: não, a minha prioridade era, assim, era me apresentar. Eu não estava preocupada com a medalha. Então, eu queria me apresentar, eu queria apresentar o meu número. Então, veja, isso demonstra um despojamento, eu digo assim, um espírito esportivo que conecta a pessoa com a potência dela. Eu vejo 3 princípios do yoga aí, fácil. Bom, e daquelas que, da Simone, como é que era o nome da menina que desistiu lá, da Simone... Simone Biles. Exatamente. Isso. Também é um exemplo, ao contrário, mas um exemplo de respeito a si mesma, né? Dizer, olha, sabe, tem coisa que é mais importante que tudo, né? Esse circo que está armado aqui, né? Tô certo, não? Sem dúvida. O caso da Simone Biles, que era a grande favorita, eu fico imaginando o nível de pressão que esses atletas eles recebem, né? Pressão interna, a pressão da equipe, a pressão de todo mundo, né, que está ali observando e tem expectativas com um resultado extraordinário também. Os patrocinadores. Então, isso não tem tudo a ver com a coisa da liderança, Carlos? Desculpa, sem querer te cortar, mas já que é o quanto de expectativa a gente tem sobre os líderes hoje, dos CEOs, né, de todos os níveis, mas alguns são muito pressionados, né, pelo conselho, pelo mercado. Qual é o ouro do executivo, Marcelo? E qual que é o jargão que a gente escuta todos os dias dentro das empresas? O foco está no resultado. No resultado. O foco está no resultado. Ok. Veja, e aí o jargão mesmo é o foco está o jargão mesmo tá. O foco está nas pessoas, porque falar que o foco está no resultado não está muito errado. Mas veja, tanto o foco no resultado, o foco nas pessoas, mas eu escuto muito do pessoal da área de vendas, por exemplo. Eu já dei seminários, por exemplo, e perguntar para os caras assim: escuta, qual é o teu propósito? Se fala muito de propósito, né? Tá, meu propósito é bater a meta. Meu propósito é entregar o resultado. E eu digo para eles o seguinte: olha, eu vou te fazer uma provocação, porque essa lógica está equivocada. Aí os caras ficam surpresos assim: como assim equivocado? Mas eu estou na empresa há 10, 15 anos e é isso que a gente escuta e eu preciso alcançar o resultado. Veja, toda vez que você está com foco em resultado, assim como um executivo, um atleta também, qual que é o resultado que o atleta quer? A medalha de ouro. Ele se despotencializa. Onde é que tem que estar o foco? Na ação. Porque a ação acontece no aqui e agora. O resultado está no futuro, ele é probabilístico, eu não tenho garantia que ele vai chegar. Então, veja, se eu manter o foco na ação, seja um executivo ou seja um atleta, eu ganho potência, porque eu estou no aqui e agora. E aí eu crio a probabilidade de chegar nesse resultado. Veja, é uma lógica que a gente também precisa aprender a questionar.
Eu Claro. acho que é importante a gente buscar ter o objetivo, né? Eu saber onde eu quero chegar. Uhum. Mas esse foco exagerado gera ansiedade, gera adoecimento, porque as pessoas Com não estão certeza. dando conta da pressão, né? Claro, E claro. aí a gente deixa um rastro de destruição nesse sentido. Deixa tudo isso nos próprios líderes e faz com que eles provoquem isso nas pessoas que eles lideram também. Isso que é a consequência, né. Uhum, Porque nos acostumamos com esse jargão, nos acostumamos com esse discurso. E uhum, veja que aí você traz a questão do yoga, né, ou da meditação. Para que serve o yoga para a vida? Para a gente viver com plenitude. E você começa a ter uma mente mais crítica, mais uhum, questionadora. Não no uhum, sentido negativo, mas no sentido da clareza. uhum, As uhum, estratégias, elas são coerentes, são inteligentes. Estou uhum, pegando essa situação do foco em resultado, uhum, tá? Porque é uma coisa que não faz muito sentido, pelo menos para mim. Então, se eu mudar a lógica e começar a fazer as coisas com capricho, neste momento, né, uhum, eu me aproximo disso. E isso traz um despojamento, que é o que a uhum, gente observa nos atletas que uhum, conseguiram medalha de ouro. uhum, O despojamento, eu estou preocupado com a minha empresa, fazer o melhor agora. Tem um uhum, caso emblemático que, se eu não me engano, aconteceu na Olimpíada de Londres, a Mauri Mesh, que foi a uhum, primeira brasileira a ganhar uma medalha de ouro no atletismo para uhum. o Brasil, né? Sim. A prova dela era o salto em distância. A Mauri Mesh, eu estudei a história dela e em 2006, se eu não me engano, ela foi pega no doping, precisou ficar um período afastada do esporte, entrou numa crise pessoal absurda e depois, como uma fênix, né, voltou e ganhou medalha de ouro. E tem uma coisa foi uma das coisas mais lindas. Na verdade, foi Pequim, a Olimpíada de Pequim, 2008. Uhum, uhum, Ela escreveu uma carta para o treinador, que é uma das coisas mais maravilhosas uhum, de você ler aquilo, porque ela agradece a ele e ela diz algo mais ou menos assim, que ela está pronta, né? Que o resto é consequência, que ela vai dar o melhor dela ali. Olha só, uhum, o texto dela representa o quê? Foco na ação. Não está uhum, preocupada com o que vai acontecer. E uhum, ela foi lá e ganhou medalha de ouro. E uhum. aí eu tive acesso a essa carta. Na verdade, ela deu várias entrevistas depois, e numa entrevista que ela deu, ela leu essa carta. Eu achei Que extremamente legal, comovente, que lindo. legal. Uma Mas grande ela leitura. não conseguiu uma boa prova em 2012. Uhum, Por quê? Aí a minha observação, ela ficou muito badalada, né? Perdeu o foco, né? uhum, E não teve o desempenho que teve no ano anterior. Às vezes eu uhum. acho que uma crise, ela tem a propriedade de alinhar a pessoa Ah, com com um certeza. propósito, com uma atitude diferenciada, né? Uhum. E a É. gente entra na resiliência, nas superações e, Ah, enfim. sem dúvida, sem dúvida. Acontece muito com trabalho em equipe, né? A gente que faz trabalho de team building, a gente faz as dinâmicas, usa algum exercício, né, para provocar as discussões sobre o que acontece, né, dentro de uma equipe, os processos e tal. E a gente percebe que equipes que ganham logo no começo, muito fácil, claro, não é que elas ganharam porque elas são excepcionais, elas ganharam porque os outros não conseguiram, né? Tiveram azar, como você chamou de probabilístico, né? Mas eles se acham e eles esquecem das lições fundamentais. Aqueles que falharam se aplicam mais e aí aprendem os princípios, entendem o que está sendo discutido ali, crescem com mais consistência. É uma coisa que a gente vê nos trabalhos de team building, né? Equipes que falham e aprendem com aquela falha tem um crescimento mais sólido, né, e mais consistente ao longo do tempo. Deixa eu mudar o rumo da prosa aqui. O seguinte, você tem um vídeo no YouTube que fala sobre a falácia da meditação. Falácias da meditação. Falácia da meditação. Olha, eu acho que nunca na minha vida eu li tanta coisa sobre meditação quanto nesse momento. Desde o ano passado que a gente é inundado de textos sobre meditação, mindfulness, e vira uma salada e um angu que ninguém entende mais nada.
queria que você contasse um pouco aqui para nós, para os nossos ouvintes, o que é que você chama de as falácias da meditação? Olha, você sabe aquela história que tudo que fica muito popular tem sempre dois lados, né? Um lado que é muito bom, porque as pessoas começam a ter acesso e conhecer, mas o lado que não é tão bom é o fato da banalização. Isso aconteceu muito com o coaching, né? Por Com exemplo. certeza, com certeza. E tem acontecido também com a meditação. A gente não pode perder de vista que a meditação, ou as práticas meditativas, ou mesmo o mindfulness, ele tem origens em tradições de conhecimento. O yoga, budismo, Vedanta, seja qual for a tradição. E também nas tradições cristãs. Porque eu, quando fui me aprofundar em meditação, eu descobri que todas as grandes tradições de conhecimento, as tradições religiosas, sérias, têm práticas contemplativas, tá? Então, por exemplo, com esse modismo da meditação, encontrei algumas falácias, né? Como, por exemplo, dizer que a meditação é esvaziar a mente. Isso é uma falácia, porque a mente tem uma natureza pensante. Então, todas as práticas meditativas, seja ela qual for, você tem o que a gente chama de âncora de atenção. Você precisa ancorar a atenção e focalizar. O que você faz quando faz meditação, na verdade, você está treinando o foco, a atenção plena em algum objeto, que pode ser o corpo, numa prática de yoga, como eu disse, né, a conexão. O praticante de yoga não fica distraído, ele está concentrado no corpo, na respiração. É uma meditação. Se eu estou sentadinho ali, aplicando uma determinada técnica, que pode ser uma palavra ou pode ser uma sensação física, é uma âncora de atenção. O Então, próprio não é mantra. esvaziar. Um mantra, sim, um mantra, é uma âncora de atenção. Claro. Práticas, por exemplo, como Vipassana, que você vai fazendo um escaneamento corporal, é uma âncora de atenção. Então, isso a gente não pode perder de vista, né? Porque o conhecimento, Marcelo, você sabe disso tão bem quanto eu, nada se cria nesse mundo, tudo se copia, né? Então, eu fico um pouco intrigado e um pouco irritado também quando eu vejo, principalmente na web, pessoas que estão achando que inventaram a roda, sabe? Claro. Não, eu criei um método aqui e tal, infalível de mindfulness, não sei das quantas. Cara, você está falando de uma tradição, né? E aí as pessoas que desconhecem um pouco mais, elas acabam caindo nessas armadilhas, Claro. entre outras tantas, né? Então, eu pedi para você falar disso, porque eu tenho uma sensação muito de que, assim, de fato, essa avalanche, né, que a gente está tendo na mídia e tal, sobre essas práticas, ela tem o lado bom, porque as pessoas se despertam, às vezes, para que meditar não é tão difícil. Acho que tem isso também, né, que é importante. Não precisa de um aplicativo, você não precisa, você pode fazer com nada de recurso, né? É super barato, né? Não custa nada. Agora, ao mesmo tempo, tem essas distorções. Eu já ouvi gente falar que mindfulness, você pode. Mindfulness e meditação são coisas diferentes. Tá, tá tudo bem, mas não tem como você atingir mindfulness se você não fizer alguma prática meditativa. Para você poder dar foco no aqui e agora. Eu, pelo menos, não conheço. Não sei se você que é especialista conhece. Né? Mas, Eu assim, já vi uma falácia, por exemplo, uma propaganda no Instagram, a pessoa divulgando ali uma prática de mindfulness, dizendo que mindfulness não é meditação. Mindfulness é uma prática mais sofisticada, mais elaborada. Não, peraí. Mindfulness é um tipo de meditação, Está entre vários outros mencionado, tipos, tá né? mencionado, né, nos textos de meditação. Foi traduzido para o inglês e a gente absorveu a palavra, mas ela Isso, vem das práticas meditativas, né? Você tem exato. atenção plena, não tem como você separar, né? Da mesma maneira que aconteceu com o yoga, porque eu vi o vídeo da sua colega, né, da entrevista, que ela disse que começou com Bikram Yoga, que foi um indiano que migrou para os Estados Unidos, ganhou dinheiro à beça
Cara, mas o cara só botava as pessoas numa sala quente. Ah, o mestre, o guru, né? Veja, Uhum, yoga, assim como meditação, é para uhum, libertar as pessoas, não é para criar uhum, dependência, né? Porque vai ter um monte de gente se aproveitando dessas fragilidades das pessoas. uhum, Essas práticas são para libertar a mente, o coração, não criar dependência. É claro, eu preciso ter uma pessoa experiente que uhum. possa te ajudar nos primeiros passos. E hoje em dia, quem não conhece alguém que medita? E você, às vezes, É, com uma pessoa da família, pode pedir, escuta, me ensina esse conhecimento, uhum, né? E aí você começa os primeiros passos. Outra falácia, sabe qual é? uhum, Na minha percepção, uhum, pratique 5 minutos por dia e você já está meditando. uhum, Meditar é como a melhor analogia que eu faço é quando você faz um programa de exercício físico. Veja, para você evoluir, para você crescer no exercício, você precisa ter disciplina e uhum, 5 minutos por dia não é o suficiente. uhum. 5 minutos pode ser os primeiros passos, Isso. mas você Uhum, precisa avançar para práticas mais consistentes, com mais tempo, para que você possa ganhar musculatura mental e emocional. Porque uhum. senão você fica na mediocridade. Porque Isso isso, não é isso, bom. isso que você falou, por exemplo, e eu acho que você está certo, tá? Não está errado. Mas é uma coisa, por exemplo, que eu e a Armelle a gente tem defendido muito nas nossas falas. Porque a gente percebe que uma das grandes barreiras para as pessoas meditar é que elas acham que elas não têm tempo. A segunda é que elas acham muito complicado, né? E o Richard, como é que chama aquele cara que é considerado o cara mais feliz do mundo? O homem mais feliz do mundo? Mathieu Ricard. Isso. Numa entrevista dele, perguntaram, né, quais são as dicas, né, que você daria para as pessoas serem tão felizes quanto você e tal, né, e aí ele começou a descrever algumas coisas, né, e ele fala, olha, meditar é uma questão de prática, né, é melhor você praticar todo dia, mesmo que você pratique pouco, né, do que você tentar fazer 1 hora, começar com 1 hora. Então, comece com pouco, mas faça todo dia. Por quê? Porque é uma disciplina, né? Então, isso é uma coisa controvertida, né? E que a gente discutiu muito, eu e a Armelle, sobre essa questão, né? Para nós, hoje, existe essa dificuldade, as pessoas romperem o paradigma. E tem outra, que é assim, eu já tentei e não consegui. Ah, mas por que você não conseguiu? Ah, porque eu não consigo. Quando eu percebi, eu já perdi o foco. Eu descobri a chave disso quando eu li como é que aquele chinês que trabalhou no Google, do livro. Ah, o nome dele é impronunciável. Busque dentro de você, é o nome do livro. Search Inside Excelente Yourself. livro. Isso. Eu achei a chave lá. Ele diz assim: olha, se você percebe que você perdeu o foco, parabéns. Esse é o primeiro passo da meditação. É quando a gente percebe que perdeu o foco. Aí você pega e volta para o foco. Quer dizer, se você perdeu o foco, é porque você está melhorando, né? Porque a maioria das pessoas não percebe que perdeu o foco. Então, faz sentido isso? Quer dizer, você tem, nas tuas práticas, por exemplo, você trabalha com executivos, né? Os executivos se dão conta disso, de que às vezes a cabeça deles está tão cheia que eles não estão no aqui e agora? Eu acho assim, essa frase, né, de que as pessoas dizem que não tem tempo, não tenho tempo para fazer meditação, não tenho tempo para fazer exercício, eu não tenho tempo para olhar para mim. Eu sou muito pragmático. Se você não tem tempo para essas coisas, você vai ter tempo para ficar doente. Toda ação traz uma consequência. E isso é um pouco também dessas tradições. É o pragmatismo. Às vezes as Uhum, pessoas acham que quem faz meditação ou faz yoga é meio bicho grilo, né? Uma pessoa que está meio alienada da vida prática. Muito pelo contrário. uhum, Pragmatismo, objetividade. Se você não uhum. fizer, você vai ter uma determinada consequência e você vai ter que lidar com isso. Ponto. O elemento que eu acho. Mais ou menos o que acontece com o dentista. Se você não for no dentista, 1 hora você vai ter que ir no dentista, é isso? Você não cuidar preventivamente, você vai ter que cuidar de uma doença instalada. É Uhum, muito objetivo isso. Não uhum, tenho tempo de fazer exercício. E o cara, se for negligente, se você for sedentário por muitos anos, em algum momento pode ser que o seu corpo ele vai te cobrar isso. Né? É sim. objetividade isso. Agora, veja, Uhum, é, eu acho que as pessoas precisam aprender a ter valor pela prática.
Porque eu vejo que tem um elemento muito utilitarista ainda. Ah, eu vou procurar meditação quando eu estou numa crise. Um monte de gente, amigos meus, me ligam, inclusive na pandemia. Legal, me ensina a meditar, cara. Minha vida está em frangalhos, estou com um problema. Eu digo, olha, eu te ensino, mas não é o melhor momento você começar agora. Você deveria ter começado antes, quando eu tinha falado preventivamente, porque agora você está numa crise. Vai ajudar? Vai. Mas veja, então, o primeiro passo é a gente ver valor. Eu não faço yoga ou meditação porque vou ganhar alguma coisa. Eu faço porque eu tenho prazer, eu faço porque eu vejo valor, porque isso me preserva, me ajuda a lidar com as minhas questões. O prazer é um elemento fundamental em tudo aquilo que a gente faz, é o que vai te ajudar a dar sustentação. Porque se você pensar, eu vou fazer porque eu tenho que fazer, ou porque o meu médico está mandando, ou porque me disseram que é bom, dificilmente a pessoa vai dar sustentação para isso. Né? Então, assim, é uma questão realmente da pessoa perceber o valor disso e incorporar numa disciplina, numa rotina, e isso realmente traz resultado. Entendi. Os executivos, você trabalha muito com executivos, né? E tal. Qual o momento em que eles te procuram para fazer o coaching é o momento para começar a yoga? Então, na realidade, essa relação com o executivo, o que eu digo é o seguinte: tanto qualquer tipo de prática, não só yoga ou meditação, esse é o meu repertório, né? Mas qualquer tipo de prática que o indivíduo faça, que pode ser uma arte marcial, que pode ser um estudo de filosofia, pode ser qualquer coisa. Isso ajuda o indivíduo a construir um estado interno mais qualificado, mais equilibrado, né? Essa ideia do estado interno mais qualificado não é minha. Isso eu tive contato na obra do Otto Scharmer, a Teoria U, que fala muito, inclusive, né, o Scharmer, junto com o Joseph Jaworski, que era o executivo da Shell, eles fizeram um estudo muito grande tentando descobrir que líderes extraordinários faziam que fazia com que esses indivíduos tinham esses resultados extraordinários, né? Eram líderes, enfim, não só no meio corporativo, no meio de negócio, mas o próprio Dalai Lama é considerado um líder extraordinário, que vivenciou uma diversidade, né, no povo bastante grande, cientistas, líderes políticos, etc. A grande diferença entre um líder que realmente consegue ter uma influência muito positiva na sua área e aqueles líderes que não conseguem, né? E aí ele fez, o Otto Scharmer fez diversas entrevistas e isso está disponível no site, se eu não me engano, Dialogue Leadership. Tem o livro também, tem o Sincronicidade. O Sincronicidade é do Joseph Jaworski. Mas eles estão ali mencionados, não estão? Ele, o Sim, Charme sim, sim. e uma outra mulher que eu não me lembro o nome. E na verdade, são 3 livros, né, que eu acho que é fundamental, que é o Presença, que é um livro, que é uma conversa entre Otto Scharmer, o Jaworski, a Susan Flower e o Peter Senge. Isso mesmo, E é Presença. maravilhoso. Isso, Livrão. porque é um livro gostoso de ler, e para quem, por exemplo, eu indicaria esse livro como primeiro livro, para quem depois quer estudar teoria U e sincronicidade também, porque são obras diferentes, né? Então, veja que tem essa questão do estado interno qualificado. E eles descobriram o seguinte, que todos esses líderes, eles têm algum tipo de prática que faz com que ele construa esse estado. E tem no livro Sincronicidade, se você leu, você vai lembrar, que o Jaworski, ele ocupou a cadeira dentro do Dutch Shell, né, do grupo Shell, que era a cadeira de planejamento de cenários. Que, inclusive, foi o grupo Shell foi muito famoso, né, em função
de fazer previsões 20, 30 anos para frente. Pioneiros. E, na verdade, um dos antecessores do Jaworski é o Pierre Walk, que é retratado a história dele lá no livro Sincronicidade. Se você der uma googada, você não vai encontrar muita coisa sobre o Pierre Walk, mas ele tem alguns artigos na Harvard Business Review e um vídeo dele que eu encontrei no YouTube, dele dando uma palestra dentro da Shell. Mas tem uma revelação no Sincronicidade que eu acho magnífica. E o Pierre, no leito de morte, ele revelou um segredo, né, para o Jaworski, que ele meditava e que ele, todos os anos, ele tirava um período de férias e ele ia lá ficar com o mestre dele na Índia, né, e aí recebia orientações e tal. E é muito curioso porque o Pierre Walk, ele atribui, obviamente que ele tinha medo na década de 70 de perder legitimidade, e por isso ninguém sabia que ele meditava, né, porque era um assunto tabu na época, né? Como é que você vai falar para o encarado como presidente misticismo, né? Exato. O cara é místico, vem com essas ideias mirabolantes, né? E aí, no leito de morte, ele revelou isso, que ele tinha uma prática muito consistente de anos e que isso ajudava a olhar a realidade como a realidade era. O que isso trazia? Clareza mental, né? E que na teoria 1, o Charmer, ele explica, eu acho magnífico a teoria 1, porque ele explica o seguinte: o primeiro movimento que todo ser humano precisa fazer quando você encara uma realidade nova é suspender o julgamento. E, na realidade, é você lidar com seus próprios modelos mentais, as suas inferências pessoais, e olhar o fato, a realidade. Isso é um exercício dificílimo para a maioria das pessoas. Vai no fato. E o Walk, ele revela, né? Tem algumas frases dele que ele diz assim: eu consegui olhar a tendência, eu consegui olhar o padrão. E esse padrão que permitia eu enxergar 10, 15, 20 anos para frente. A Shell foi pioneira nas lojas Select, né, que as lojas de conveniência, porque eles previram, né, que é uma coisa complicadíssima no mundo como a gente vive, que o mercado de combustíveis ia perder valor. Então, que as margens iam ser muito pequenas, ninguém mais ia querer ter posto, porque não valeria a pena. Precisava ter alguma coisa que te gerasse mais valor. É aí que eles propuseram as lojas de conveniência. Isso revolucionou o mercado de postos de gasolina. E até hoje, né? Você vê um posto, você não tem um posto que não tenha uma conveniência, né? Exato. Então tem essas histórias que são muito legais, né? E hoje a gente percebe, por exemplo, o Warren Buffett, ele medita, já vi entrevista dele. Hoje virou uma coisa assim que as pessoas gostam de falar, né? Porque é cool, né? Todo mundo falar que medita e tal, né? E tem gente que faz isso de fato, faz isso há muitos anos, né? Então, assim. Mas antes era tabu, né? Não era uma coisa que. Não podia falar, não podia... Faz, mas não Jobs, fala. né? O Steve Jobs também meditava, Sim. ele era zen budista, né? Sim, Dizem que ele era um horror como líder com as pessoas, né? Que tinha um perfil muito agressivo e tal. Mas eu acredito sim que isso trazia para ele algum estado interno. Eu acho que se ele não tivesse feito tudo isso, ele ia ser pior, né? Seria pior. Ô, Carlos, eu queria ficar muito mais tempo aqui falando com você, mas deu o nosso horário. Eu queria compartilhar, então, os teus contatos novamente com todo mundo que está aqui e que vai nos assistir no futuro, se você me permitir, então. Então, olha lá, gente. Carlos Legal, da Legalas Consultoria. O LinkedIn do Carlos é Carlos Legal, tudo junto, facinho, né? Olha, vou dar uma dica com relação ao LinkedIn. Algumas pessoas já me deram feedback, coloca Carlos Legal, São Paulo, tá? Ou Carlos Legal, Legalas, porque algumas, eu não sei o que o LinkedIn fez, que às vezes só colocar o nome, eles acham que o legal é adjetivo, é gozação. Tanto que no meu Facebook eu precisei colocar Carlos Legalas. É verdade. E não aceitou o nome, não aceitou. Eu marquei você lá e eu percebi que aparecia como Carlos Legalas. Eu deixei, porque é o teu nome, é como você se identifica. Mas eu percebi isso lá.
Bom, olha, desejo muito sucesso para você, Carlos, que teu caminho seja sempre de muito sucesso, muita luz, que você continue ajudando as pessoas nesse caminho de iluminação, de descoberta, que elas possam ser mais felizes, mais saudáveis, né, mais prósperas, assim como você. Eu que agradeço. Foi uma alegria muito grande compartilhar com vocês aqui. Prazer Tudo é de bom. nosso. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Lembrando que na semana que vem a gente tem live do EGEA. O nosso convidado, nossa convidada ainda não está confirmada, mas estaremos aqui próxima terça-feira, 6h30 com mais uma live do EGEA. Fiquem bem, usem máscara, se cuidem e feliz Dia da Pátria. Tchau.